Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do professor Nelson Medeiros. Então, na área de matemática e suas tecnologias, disciplina Matemática 1, assunto conjuntos, tópico igualdade de conjuntos. A agenda de hoje, como o próprio assunto sugerido, igualdade de conjuntos, é o que a gente vai ver nessa aula de hoje. Bom, o que diz a igualdade de conjuntos? Pelo enunciado diz assim: dois conjuntos A e B são iguais se todo elemento de A pertence a B e reciprocamente todo elemento de B pertence a A. Em outras palavras, dois conjuntos serão iguais quando eles possuírem os mesmos elementos. Tá ok? Então vamos ver um exemplo. Verificar se o conjunto A é igual a B em cada caso abaixo. Vamos ao primeiro caso. Então, o primeiro caso diz assim: o conjunto A é formado pelos elementos A, B e C. E o conjunto B, por sua vez, é formado pelos elementos B, C e A. Então, se a gente for considerar a ordem dos elementos, a gente diz que esses conjuntos não são iguais. Porém, no estudo de conjuntos, a gente não obedece à ordem dos elementos como estão distribuídos nas chaves. Então, nesse caso, independente da ordem, eu posso reescrever o conjunto B como A, B e C também. Então, nessa forma, eu posso dizer que o conjunto A é igual ao conjunto B. Tá? Vamos ao segundo exemplo. Então, o conjunto A ele é formado por qualquer elemento x, tal que x menos 2 é igual a 5. E o conjunto B é o conjunto unitário de elemento único 7. Como é que eu sei que esses conjuntos aqui são iguais ou não são iguais? Primeira coisa, como é que eu sei os valores para x? Resolvendo essa equação do primeiro grau. Como ela é do primeiro grau, então eu só tenho uma raiz, ou seja, eu só tenho uma solução. Então vamos resolver aqui nesse quadro azul. Então copiando a equação, está aqui, ó, x menos 2 igual a 5. Como é que eu resolvo uma equação do primeiro grau? Eu isolo a variável, que nesse caso é x. Então eu vou ter que o menos 2, que é negativo no primeiro membro, ou seja, na parte esquerda da igualdade, ele vai para o próximo membro, que é na parte direita da igualdade, como mais 2, ou seja, eu mudo o sinal dele. Então, nesse caso, fica x igual a 5 mais 2, logo, x será igual a 7. Bom, se x é igual a 7, eu posso dizer então que o conjunto A ele é igual ao conjunto B. Eu posso representar dessa mesma forma, ao invés dessa propriedade matemática. Então, portanto, eu posso dizer que o conjunto A também é igual a B nessa sentença 2. E na sentença 3, vamos verificar. O A é o conjunto das letras da palavra garra e o conjunto B da palavra agarrar. Então, designando os elementos de cada conjunto, nós temos o conjunto A, ele é formado pelas letras G, A, R, R, A, certo? E o conjunto B, por sua vez, é formado pelas letras A, G, A, R, R, A, R. Porém, gente, uma outra análise dentro de conjuntos é que quando se tem elementos repetidos, não precisa você deixar a amostra. Você basta colocar uma única vez os elementos, certo? Então, desta forma, eu posso dizer que A e B são iguais. Porque, veja bem, aqui eu tenho o G, que é diferente, o A se repete e o R se repete. Então, ficaria G, A, R, certo? Aqui, por sua vez, o A se repete, aparece 3 vezes, o R também 3 vezes. Ficaria AGR. Então, nesse caso,
os dois conjuntos são iguais. Bom, eu espero que tenha ficado claro aí como é que a gente verifica quando dois conjuntos são iguais, ok? Vamos às observações. Conjuntos unitários. O próprio nome está falando, né? De unidade. Ele possui um único elemento. Então, toda vez que você estiver ouvindo ou lendo num exercício conjunto unitário, você já sabe que ele possui um único elemento. Por exemplo, A é igual a 5 entre chaves. Ou seja, o conjunto A é formado pelo único elemento 5. B é qualquer elemento x, é formado pelos elementos x, tal que, essa barra é tal que, x é capital da França. Ora, qual é o país que é a capital da França? O país já, a cidade, desculpa, gente. Paris. Então, o conjunto B é formado pelo único elemento que é Paris. Terceiro conjunto aqui que a gente vai adotar vai ser o conjunto C, mas envolvendo outro significado de conjunto vazio nesse caso aqui. Não possui elementos. Então, o próprio nome diz vazio, não sem elementos. Pode ser representado entre duas chaves sem elemento algum, ou simplesmente essa letra grega φ, tá? Então, basta eu simbolizar desta forma ou desta o conjunto quando ele é vazio. Então, por exemplo, o conjunto C é o conjunto das cidades de Goiás banhadas pelo Oceano Atlântico. Ora, gente, não existe nenhuma cidade de Goiás banhada pelo Oceano Atlântico. Desta forma, eu posso representar que o conjunto C é o conjunto vazio. Por outro lado, D é o conjunto formado pelos elementos x, tal que x é diferente de x. Bom, gente, a letra x ser diferente dele mesmo é impossível. Portanto, eu posso dizer que o conjunto D também é um conjunto vazio. Aí você vai perguntar assim, professor, o senhor poderia representar entre duas chaves sem nada? Sim, como eu já falei, das duas formas. Mas eu tenho o hábito de representar pela letra grega φ. Ora, bora aqui para mais uma observação. Então, existem conjuntos cujos elementos são conjuntos. Então, presta bem atenção. O conjunto E, ele é formado pelos elementos conjunto vazio, um conjunto unitário de elemento A, conjunto unitário de elemento B, conjunto de elementos A e C e o conjunto de elementos A, B e C, né? Então, nesse caso, eu posso dizer que o conjunto, no caso, o elemento aqui não está funcionando como conjunto, né? O elemento vazio pertence a E. O elemento A entre chaves pertence ao conjunto E. O elemento B entre chaves pertence também a E. De forma análoga, qualquer um desses elementos pertencerá ao conjunto E. Porém, eu não posso dizer que o A sozinho ele pertence ao E. Lembre-se que para a gente fazer a relação de pertence e não pertence, como dito na aula anterior, basta você olhar se essa imagem aparece desse jeito aqui. Não tem o A sozinho aqui, só tem o A entre chaves. Então, nesse caso, não pertence. De forma análoga, o B também não pertence, até porque o A sozinho é diferente de o A entre chaves. Assim como o B é diferente de B entre chaves. Ficou compreendido isso, gente? Bom, uma outra observação é com referência a esse diagrama aqui. John Vane, um matemático e lógico inglês, de 1834 a 1923, que foi o período de vivência dele, ele criou uma outra forma de representar os conjuntos, a qual é conhecida como diagrama de Venn. Professor, o que é esse diagrama de Venn? Gente, é uma linha poligonal fechada, tá? E ela não pode ser entrelaçada. Vocês vão ver como é que é. Então, imagine que no exemplo A eu tenho o conjunto A formado pelos elementos 0, 2, 4, 6 e 8.
E nesse caso, como é que eu represento pelo diagrama de Venn? Então aqui é uma linha poligonal, tá? Eu só pintei esse interior, não precisa. Basta você fazer, tá? Uma figura plana, tá certo? Cercado por uma linha, tá? E esse vai ser o conjunto A, designado pelos elementos 0, 2, 4, 6 e 8. O que é esse ponto aqui, professor? É para simbolizar a localização do número nessa região, tá? Então é a forma de representação, gente. Agora, como é que eu não posso fazer o diagrama de Venn? Dessa forma aqui, ó, entrelaçado, ou seja, a linha ela não pode se cruzar, ou seja, aqui eu teria duas regiões, não pode. É uma linha poligonal formando uma única região. Então, assim, a gente não considera como diagrama de Venn. Ok? Gente, obrigado pela atenção e até a próxima aula. Abraços.